E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula da Jornada da Consistência. Como que foi a primeira aula? Estudou bastante? Bem, eu passei conceitos importantes ali para vocês. Deu para perceber que há uma forma de você analisar o mercado de forma objetiva, né? Os robôs fazem isso. Olhou os vídeos que eu pedi para você olhar? Que lá mostra que não somente eu, como outras pessoas, já conseguimos ganhar com consistência todos os dias no day trade. Você viu isso? Bem, espero que você tenha visto, porque hoje a aula está incrível e eu preciso que você se dedique. Então, novamente, venha com papel e caneta na mão e venha para o computador aqui. Vamos ver o que a gente vai ver hoje. Mas antes de iniciarmos essa aula, vamos fazer um resumo rapidinho da aula passada? Bem, seguinte, você viu que eu e muitas pessoas saímos daqui e viemos para o 1% de famílias com a maior renda desse país. Também viu sobre o mercado secundário, como que funciona, né? Você está lá no seu computador, envia uma ordem, ela passa pela corretora até chegar à bolsa, certo? Viu também que diversos tipos de análises não funcionam na história. As pessoas não conseguem ganhar, muito menos com consistência no mercado, e viu também que dá para fazer uma análise objetiva, que é assim que o robô atua. E lembrando aqui que o robô não se importa para onde o mercado vai, se o mercado vai subir ou se vai cair, não faz nenhuma diferença para eles. E para a gente também, vamos operar no mercado sem se importar nem um pouco com o que vai acontecer no futuro. Nós vamos reagir ao que vai acontecer no mercado. E é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos lá. Então, nessa segunda aula, a gente vai aprender a fazer uma análise objetiva dos fatos. Você viu na aula passada que a gente passou rapidamente ali pela curva de precificação, certo? E se um preço está num determinado lugar, obrigatoriamente o outro tem que estar em um certo lugar. Então, por isso que se o mercado estiver distorcido, se tiver algum participante lá comprando ou vendendo no preço errado, os robôs vão atuar e vão aproveitar aquilo ali, fazendo uma trava, e não importa para onde o mercado vá, eles vão ganhar dinheiro. É isso que a gente vai aprender hoje. E quando você entender esses detalhes, esses segredos da curva de precificação, você vai ver que o mercado funciona daquela forma. E, uma vez entendida a verdade, você nunca mais cai em esparrela. Então, você está tendo a oportunidade de entender nesse evento aqui como que tudo funciona. E estamos só no início, certo? Tem muita coisa aguardando por você ainda nesse evento. Então, se dedica, lembra do compromisso que a gente fez lá na primeira aula, né? Se você não se dedicar, não adianta, nada vai mudar para você. Então, vamos à aula, vamos lá. Nessa aula você vai ver que o próprio mercado entrega grana para a gente. Você vai entender a lógica de atuação do robô. A gente vai fazer aquela análise objetiva que eu estava falando. E uma vez entendida essa lógica, uma vez aprendido a fazer essa análise, é só você estar lá se expondo no mercado, mas no lugar certo, e esperar o momento de aproveitar uma oportunidade. Para isso, você precisa saber fazer a análise objetiva que os robôs também fazem. É só ficar no lugar certo que o mercado vai te entregar dinheiro. Nós vamos buscar os seguintes objetivos nessa aula aqui, tá? Bem, o objetivo principal é você fazer uma análise objetiva do mercado. Mas, ao final dessa aula aqui, você tem que ter entendido mais ou menos como que os robôs atuam nos derivativos, tá? Você vai perceber o efeito da curva de precificação com a subida do papel, com o papel caindo, o que que acontece, tá? E também vou falar sobre o trade de fila e o trade de vaguinha, porque isso aqui vão ser estratégias básicas que a gente tem que aprender para a gente conseguir dar continuidade à estratégia mais consistente que tem, que é a estratégia de travas. Você vai ficar impressionado com o que você vai ver nessa aula aqui. Depois dela, eu acredito que você mesmo vai chegar à conclusão que você consegue ganhar também dinheiro no day trade. Você vai entender como que é simples essas estratégias aqui e como que o método pode te ajudar. Na aula passada a gente viu sobre o robô, que eles atuam de forma automática, certo? E o que que acontece? Eles usam parâmetros pré-definidos, isso é importantíssimo. E você viu também que
você envia a sua ordem lá do seu computador, né, passa pela corretora e depois chega na bolsa. E no caso dos robôs, como é que funciona? Será que é assim também? Porque isso perde tempo. Bem, no caso dos robôs é assim, ó, eles estão aqui, dentro da bolsa. Você ouviu o que eu falei? Os robôs, eles estão do lado da bolsa. Eles pagam fortunas de aluguel para estar do lado da bolsa. O quanto mais perto da bolsa, melhor. Eles não querem perder tempo na internet. Olha só. Você clica em uma ordem para enviar para a bolsa na sua casa, em nanosegundos ela chega lá. Ó, ela viaja na internet à velocidade da luz. São nanosegundos, mesmo passando por vários equipamentos, certo? E o robô não quer perder esse tempo. Olha isso, ele quer realmente estar do lado da bolsa. E outra, eles disputam entre si, pagam aluguéis mais caros para ter o fio que liga o data center deles até a bolsa mais curto. Ou seja, quanto mais curto esse fio, mais caro eles pagam. Olha só o que os caras estão disputando, a velocidade que eles estão disputando. Então eu preciso chamar a atenção para você sobre isso daqui. O cara que está com o data center dele aqui paga um aluguel diferente do cara que está com o data center dele aqui mais próximo da bolsa. Então, nós não conseguimos disputar com esse pessoal. Eu estou falando isso porque é comum os alunos me perguntarem: Ribeiro, se você chegou a essa conta, cara, então vamos investir juntos, eu te ajudo para a gente criar um algoritmo e tentar também ganhar de forma automática na bolsa. O que você acha? Cara, a gente não consegue disputar com esses caras aí. Os caras investem bilhões por ano, tanto com engenheiros, né, que fazem lá os algoritmos, que aprimoram os algoritmos o tempo todo, tanto com os aluguéis, porque eles têm que estar muito próximo, computador, tipo assim, não tem como disputar com esses caras, a gente vai ser engolido. Além disso, o processo de decisão deles é algo realmente inacreditável. Imagina quanto tempo um ser humano iria levar para tomar uma decisão. Bem, tem alguns programas no computador ou até no celular que você pode testar aí quanto tempo você demora para ver uma informação e tomar uma decisão. Bem, eu treinei muito, muito mesmo, e para tomar uma decisão, quando eu era muito rápido, foi em raríssimas vezes, eu demorei 380 milésimos de segundos. Ou seja, nesse tempo, nesse espaço de tempo, o robô tomaria 1 milhão de decisões diferentes, enquanto eu estou tentando me esforçar ao máximo para tomar uma única decisão. Então, você percebe que isso acontece de forma automática, como a gente já falou, mas é claro, né? Existe alguma pessoa que programou esse algoritmo, que colocou esse algoritmo para rodar lá no computador, é claro, certo? Mas você percebe que nós não conseguimos disputar com eles. E, tipo assim, eu tô falando da nossa decisão. Imagine o nosso equipamento que está longe da bolsa. Temos vários atrasos, porque a gente não tem equipamentos próprios para isso. Então, imagina. É bom você saber disso, por quê? Porque a gente vai atuar vendo o que o robô está fazendo. Mas, claro, eles estão numa vantagem mas muito acima da gente. Ok? Sim, eles têm uma vantagem muito acima da gente, mas são pré-programados, certo? E se eles são pré-programados, então você concorda comigo que dá para prever o que o cara vai fazer? É claro, se há uma conta objetiva, por exemplo, imagina o seguinte, ó, se a temperatura for aumentando, 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 quando chegar no 30 graus, eu quero que você, robô, atue e faça isso. Ok, então o que acontece? Tu tá vendo lá, tá subindo, 27, 28, 29, opa, quando encostar no 30 o robô vai fazer isso. Então você tem uma previsão objetiva do que vai acontecer no mercado. É diferente de tentar adivinhar o futuro. Você sabe que ele vai atuar daquela forma porque está acontecendo exatamente aquela condicional que está no algoritmo e vai fazer ele atuar. E essa, sem dúvida, é a forma mais eficiente de você analisar o mercado e tomar suas decisões. Só assim você vai conseguir alcançar ganhos com consistência. E vamos ver o que você vai precisar analisar para tomar as suas decisões. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Vem cá pro computador.
Eu fiz diversas estatísticas, muitas mesmo, com muitos dados. E eu posso falar para você, a única forma de você alcançar a consistência é analisando o mercado de forma objetiva. Se você tiver algum viés de movimento, de alta ou de baixa, cara, não vai dar certo. Por quê? Porque você pode acertar, então às vezes dá certo, você ganha, fica feliz, mas uma hora ou outra você vai devolver tudo, ou talvez muito mais, tá certo? Então a forma mais eficiente é isso daqui. Eu já peguei análises de um montão de gente, coloquei em estatísticas para ver o que funcionava, cara. E não tem jeito. E isso daqui, com certeza absoluta, é a forma mais consistente de você analisar e tirar proveito do mercado. Você lembra na aula passada que eu mostrei para você que um robô vende aqui, certo? No fracionário, e ele faz uma trava comprando aqui no dólar cheio, certo? Na proporção de 1/5, né, do lote, e assim ele está travado na posição, não importa para onde o mercado vá que ele vai ganhar. Pois é, nós podemos fazer a mesma coisa. A gente pode fazer as mesmas travas no mercado de opções. Veja aqui eu estou mostrando para você uma simulação de uma trava de alta que não pagamos nada, pagamos zero. E pode ser que a gente consiga ganhar R$ 250 se o mercado subir. Bem, isso daqui é uma trava de alta e a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais para frente. E veja, como o mercado de opções é mais lento, ele acontece bem mais tranquilo, a gente consegue aproveitar da mesma forma que os robôs aproveitam lá no dólar, no índice, que é aquela loucura que você viu. Bem, a gente consegue no mercado de opções aproveitar isso. Tipo, acontece alguma coisa em um local e você vai em outro ativo e vai aproveitar aquilo ali. E é assim que a gente está fazendo para ganhar dinheiro. Bem, acredito que você talvez já até tenha ouvido falar nisso, né? Mas agora que vai começar a ficar bacana o nosso conteúdo aqui. Então, pela correlação matemática, se um preço está aqui no 30 centavos, certo? Esse daqui tem que estar mais ou menos no 10 centavos. Bem, essas contas não têm absolutamente nada a ver com os cálculos de Black-Scholes. Você já deve ter ouvido falar nesses cálculos de Black-Scholes. Eles tentaram fazer um preço teórico para realmente precificar ali o que estava acontecendo nas opções. Mas dá uma olhada nisso daqui. Essa imagem foi uma foto que eu tirei da ação da Petrobras, tá? Ao 12h55, ou seja, mercado aberto, né? Nesse dia estava subindo 1,21%. Ela estava custando aqui R$ 24,35. E essa daqui é uma lista de derivativos, ou seja, uma lista das opções desse papel. E eu quero mostrar para você aqui o seguinte, dá uma olhada nisso. Dessas duas colunas aqui, a gente tem o último preço que foi negociado e o preço teórico. Esse preço teórico é o preço do cálculo de Black-Scholes, ok? Então, vamos ver aqui se está batendo os cálculos que o pessoal fazia com a realidade do mercado. Olha isso. Aqui, ó, pelos cálculos de Black-Scholes, era para estar 25 centavos, mas na verdade ele estava 5 centavos, ou seja, completamente fora dos cálculos que os caras estavam fazendo. Olha isso daqui, era para estar no 14 centavos, mas na verdade estava quanto? 3 centavos. Então, realmente, os cálculos que a gente vai usar não tem absolutamente nada a ver com os cálculos de Black-Scholes. E é claro, vendo isso daqui, você consegue perceber que não é essa conta que os robôs se baseiam, é claro, porque senão não ia dar certo. Então, qual é a conta que os robôs se baseiam, Ribeiro? Bem, vamos ver aqui agora. Os robôs se baseiam na correlação matemática que forma a curva de precificação. E isso gera 3 estágios de atuação do robô. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Veja, aqui na curva de precificação, aqui embaixo, tá os strikes daquele papel, certo? E eu usei aqui um exemplo de strike de 50 e 50 centavos, por exemplo. Aqui para o papel estando a R$ 20, aqui para o papel estando a R$ 20,50, aqui para estar 21. Bem, o que acontece? No momento que eu tirei a foto dessa curva de precificação, esse papel aqui estava R$ 20, tá certo? E a curva de precificação estava se comportando dessa forma aqui. E como que funciona isso daí?
Bem, imagine o seguinte, se o papel estivesse a R$ 20, nesse momento aqui da curva de precificação, que ela muda conforme vai passando o vencimento, o strike R$ 22 estaria no 10 centavos, certo? O strike de R$ 21 estaria mais ou menos aqui, ó, no 18 centavos. Strike de R$ 20 estaria mais ou menos aqui, ó, no 35 centavos. E se qualquer pessoa, por exemplo, entrar comprando aqui, ó, no 40 centavos, onde deveria estar 30, o robô ele vai aproveitar esse lote e vai colocar esse preço de volta no 30, justamente por causa da curva de precificação. É claro, né? Alguém entrou distorcendo o preço, ele vai aproveitar aquilo ali, vai vender, vai colocar tudo no lugar e vai fazer uma trava, como você viu que eles fazem no dólar e no mini dólar. E aqui também dá para fazer a mesma coisa. Só que esse mercado é bem tranquilo e a gente também consegue aproveitar isso. E como que a gente consegue aproveitar? Dá uma olhada. Se acontecer aqui, ó, uma distorção, tipo essa que você está vendo, o robô vai atuar vendendo nessa opção e comprando na opção de cima. Olha só, ele vende aqui e compra aqui, certo? Perceba que nesse exemplo aqui, a opção que está mais para a esquerda, ela está mais barata do que a opção que está mais para a direita. E isso está errado, é uma distorção. Ou seja, se o mercado estiver certinho, isso não pode acontecer. Então, se isso aconteceu, é o momento que dá para a gente aproveitar e o robô também. Então, vamos considerar que a gente fez uma trava, tá? Comprando aqui no 17 e vendendo no 17,50. Bem, esse aqui é uma trava de alta. E o que acontece se o papel subir? Quando a gente estava falando lá do dólar e do mini dólar, né, do fracionário, você viu que os dois se movimentam juntos. Não tem nenhuma distorção entre eles. Qualquer distorção que tiver, o robô, se tiver esse caro e esse aqui barato, o que vai acontecer? O robô vai comprar aqui e vender aqui. Então, de certa forma, no mesmo momento será colocado no lugar. Mas aqui, como eu estava falando, são outros ativos, né? Então, o que pode acontecer? Vamos ver o que acontece com essa curva de precificação com a movimentação do papel. Vamos lá. Se o papel, por exemplo, subir, dá uma olhada. A curva de precificação se movimenta para a direita, certo? Olha só, ela estava aqui onde está esse pontilhado verde e veio para cá. Por quê? Porque o papel subiu. Então, a curva de precificação ela se desloca para a direita no eixo horizontal. Lembra que eu falei que eu estava considerando uma ação que estava no R$ 20? Nesse caso aqui, ela subiu 50 centavos, ou seja, 2,5%. E perceba o seguinte, olha só. O preço que estava aqui, ó, no strike de 21,50, ele estava aqui, ó, nessa bolinha vermelha, ele subiu para cá. Então ele subiu mais ou menos aqui, ó, do 12 para o 18. E o preço que estava aqui, ó, no strike de 20,50, R$ 1 de diferença, né? O que aconteceu? Ele saiu aqui do R$ 25, né? E foi quase para o 38 lá. Opa, espera aí. O que aconteceu? A opção que está mais para a esquerda aqui, ó, o strike que está mais para a esquerda, ele subiu 18 centavos, certo? Enquanto o que está mais para a direita só subiu 6 centavos. Então, podemos concluir que esse robô que já fez uma trava de alta lá, ganhando dinheiro, botando dinheiro no bolso, ele ainda vai se dar muito bem se caso o papel suba. Por quê? A curva de precificação vai se deslocar para a direita. Aqui está, o strike que está um pouco mais para a esquerda ali, na nossa curva de precificação, vai se valorizar mais e ele vai ganhar ainda mais dinheiro. Bem, o robô fez uma trava de alta. Mas e se o papel cair? O que acontece? Bem, vamos ver aqui. Se o papel cair, a curva de precificação vai se deslocar para a esquerda. Você lembra que ele fez uma trava aqui, ele comprou barato aqui e vendeu caro do lado de cá? Pois é. O que iria acontecer se o papel caísse? Tudo iria virar pó e ele já iria ter colocado esse 1 centavo no bolso. Veja, ele vendeu no 3, comprou no 2. Já ganhou 1 centavo. Esses ativos eles têm vencimento. Então, vai chegar um dia que isso não vai valer mais, ou seja, passou a validade e vai virar tudo pó, beleza? Então, ou seja, a exposição que aquele robô estava no mercado deixa de existir, tá? E só fica o lucro realmente.
Olha, é claro que isso aqui que eu estou explicando é bem avançado já, tá? E eu não expliquei sobre delta, gama, não expliquei sobre call put, certo? Então tem muita coisa realmente que eu estou pulando para chegar aqui. Como eu disse, eu quero chegar naquela parte mais importante do coração do método. Quero mostrar para você realmente aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro com consistência todos os dias. Aquilo que fez eu me tornar, talvez, o professor de trades, formador de trades, que mais criou trades positivos na história desse país. Então, é isso que eu quero mostrar para você. Por isso que eu estou pulando um montão de coisa, tá? Então, se tá ficando alguma coisa complicada para você, se você não está compreendendo, se está ficando estranho, é, você pode entrar no nosso grupo do Telegram e fazer uma pergunta. A gente vai estar lá te ajudando. É só você pesquisar @Ribeiro Cursos no Telegram que você vai encontrar o nosso grupo. E fica tranquilo aí que daqui a pouquinho a gente vai colocar a mão na massa, você vai entender no mercado real como que a gente utiliza isso para tomar as nossas decisões e vai ficar tudo mais claro para você. Então, aguarda um momentinho aí e continua prestando atenção, que isso vai ser fundamental para você também chegar lá. Mas, independente de tudo, cara, não dá para fazer mágica, são só 4 dias, tá? Dá uma olhada aqui na minha tela, olha só. O método ótimo, onde eu ensino tudo isso daí, cara, ele tem 20 módulos, certo? Olha só, módulo 1 aqui, 2, 3, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, a gente entra no coração do método, ou seja, eu dei uma corrida em tudo que precisava aqui, ó, do conhecimento geral, né, e fiz realmente um resumaço para a gente chegar já aqui no coração do método, né? E o que a gente vai ver hoje é um pedacinho pequenininho sobre o módulo 13, tá certo? O módulo operacional. Então, cara, você vai ter que entender que não dá para passar tudo isso em 4 aulas, cara, não tem como, é impossível, certo? O conteúdo é muito grande e eu tô tendo que correr mesmo, então, me desculpa se você não está entendendo alguma coisa. Mas a gente vai chegar lá, vamos chegar na estratégia que é mais consistente nesse método aqui, que é a estratégia de travas. Vamos passar então pelas outras estratégias para a gente chegar lá. Então vamos começar aqui na prática para você ver como que a gente faz o trade de fila, tá? Que é um pedacinho do módulo 13 que eu estava te falando, certo? Antes de a gente começar, primeiro você precisa entender essa minha tela aqui, porque a tela que eu já expliquei para você era diferente, né? Aqui, o que aconteceu? Ó, é a mesma ideia lá, tá? A gente tem uma coluna aqui com alguns ativos, tem uma coluna aqui com outros ativos e aqui uma coluna com outro ativo. Como que funciona? É assim, eu sempre coloco várias abas de ativos aqui. Lembra que você viu ali embaixo da curva de precificação que tem vários strikes? Então, eu coloco todos os strikes aqui, ó. Ele fica em abas. Tá vendo aqui embaixo? Por exemplo, essa aqui é a D281, é um strike. 25 centavos depois tem outro strike da Petrobras. 25 centavos depois, outro strike. 25 centavos depois, outro strike. E assim sucessivamente, né? Até eu colocar todos os strikes que cabem na minha tela, eu coloco eles aqui. É claro, né, isso aqui é uma plataforma que eu tenho contratada, instalada no meu computador, tá? Você não consegue fazer isso pelo Homebroker e eu utilizo isso daqui para enviar as minhas ordens para o mercado e conseguir analisar, fazer uma visão transversal do mercado e perceber a curva de precificação. Pelo Homebroker não dá para fazer isso, tá? Mas é importante você entender que todas as vezes que você vê essa tela aqui, sempre vai estar assim, certo? O Superdom aqui embaixo, o histórico de negócios, o book de ofertas e daqui para lá, ou seja, conforme for passando, vocês vão ver várias abas. E cada aba dessa daqui é um strike de opções do mesmo papel, ok? E eu monto a minha tela dessa forma aqui, porque tem um motivo, tá? Por exemplo, se você olhar, tem aqui, ó, a curva de precificação, você consegue ver ela aqui no Superdom. Por exemplo, olha o que está acontecendo no mercado nesse instante. Olha só, aqui é um vendedor, aqui o mercado está 1 com 2, ou seja, pode sair negócio no 1 ou no 2. Você pula mais um pouco, está 2 com 3, depois 2 com 3 também, depois 3 com 4, 4 com 5, 5 com 7,
né? Ah, não, 5 com 6, ó, tem gente vendendo no 6 aqui. Então, a curva de precificação, ela está aqui, eu estou vendo o que está acontecendo. E é por isso que eu arrumo a minha tela desse jeito aqui. E isso daqui, depois que você entender a lógica da curva de precificação, você vai ver que faz total sentido e você consegue enxergar tudo o que está acontecendo de forma absolutamente objetiva. Muito mais simples. Agora, tá aparecendo outras telas aqui, né? Além dessa coluna aqui, que é ativos, essa coluna aqui que você já entendeu, né? Essa daqui, vê, cada uma dessas aqui, ó, tem 3 janelas, certo? O livro de ofertas, o histórico de negócio e o Superdom. Você já entendeu isso. Agora, eu tenho o Superdom aqui na direita, que é o Superdom do papel, certo? Por quê? Essas opções aqui, elas são derivadas desse papel. Então, eu preciso entender o que está acontecendo aqui no papel, claro. Se o papel subir, né, essa curva de precificação aqui vai se deslocar ou para a direita, né? E se o papel cair, ela vai se deslocar para a esquerda, certo? E além disso, tem janelas aqui, ó, de ordens, tá? Ordens abertas e ordens executadas, e uma janela de resultado, de posição e tal. Além disso, uma grade de cotações aqui em cima. Entendido isso, agora a gente já pode perceber aqui como que vai funcionar a estratégia de fila, tá? Na aula passada a gente falou sobre o mecanismo de formação de preço. E agora a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais nisso para você ver como que essa estratégia funciona. Vamos lá. Vamos considerar aqui, ó, no Superdom, esse set que é comprador, ou seja, você pode ver aqui os lotes comprando, tem muitos, né? E tem, na verdade, a soma aqui é 1.760.000 lotes comprando nesse set, tá certo? E no 8 tem 672 quilos, é a soma desses lotes que aparecem do lado de cá, né? Vendendo aqui, ó, no 8, certo? Agora, perceba que não pode sair nenhum negócio aqui no histórico de negócios no preço de 9 centavos ou de 6 centavos, né? Nos preços que tem aqui para baixo, nem nos preços que estão aqui em cima. Por quê? Porque a bolsa, ela respeita uma fila. É isso mesmo. Quem chegou primeiro lá vai ser atendido primeiro. Então você percebe que essa estratégia é muito simples. Você tem que se esforçar para ficar em primeiro da fila, para você conseguir executar a sua ordem antes daquele preço acabar. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Imagine que você entrou aqui para vender 10 quilos nesse 8, certo? Olha o que aconteceu. Esse 8 aqui tem 672 quilos para vender. Beleza. Aí, a BTG comprou 10 quilos no 8, a Isinvest comprou 7,4 kg no 8, tem uns lotes aqui que a Clear também comprou no 8, certo? E se a BTG, por exemplo, comprar de novo no 8, olha, você vai ser atendido antes da fila acabar, concorda? Tem mais gente aqui, ó, querendo vender nesse 8. Então, o que vai acontecer? Se por acaso o papel subir, continuar subindo, e aquele 8 ali ficar perigoso começar a sair, você vai e compra no 8 de novo. É como se você estivesse numa fila e você foi atendido. Aí você recebeu um produto ali. Beleza, tu tá vendo que aquele produto ali, tá meio estranho, tá perigoso, eu acho que não vai tá valendo mais a pena, você vai e passa pro próximo da fila. É simples assim. Então, não é difícil de perceber que o importante desse trade de fila aqui é você estar bem posicionado na fila. Ficar em primeiro da fila lá é a melhor coisa, certo? Agora, como o trade é muito simples, você concorda que muita gente acaba operando ele? Dá uma olhada aqui, olha só. Olha aqui no 7 a quantidade de pessoas que tem aqui. Tem um lote da Mirae grande aqui de 100 quilos, tem um lote da Terra de 66 quilos, tem um lote da BGC Liquidez, Necton, né? Tem vários lotes pequenininhos aqui da Orama. Então, muita gente opera isso daí por ser realmente lucrativo, né? Você fica lá na fila, se você ter a sua ordem executada, você pode zerar no próprio preço e sair no 0 a 0, né? Porque olha só, o cara que vendeu no 8 lá, vendeu no 8 centavos 10 quilos, né? No nosso exemplo. Então, ele recebeu R$ 800. É isso. Se você vende 10 quilos no 8, você recebe R$ 800 na sua conta. Só que você não pode ficar vendido de um dia para o outro de jeito nenhum, tá? Você tem que zerar a sua posição. Então, você pode zerar tanto no 8, que você
paga R$ 800 ou seja, recebeu 800, pagou 800, ficou no 0 a 0. Ou você pode comprar no set. Se você comprar no set, se o mercado cair, aquele set ali, mesmo tendo 1.760.000 para comprar ali, esse set sai, cara. Porque as pessoas começam a vender, ó, vem mais participantes lá, começam a vender e aquele set sai. Então você fez o 8 com 7 aqui, você paga R$ 700 para zerar a sua posição. Opa, recebeu 800, pagou 700, você ficou com R$ 100 de lucro. Veja como que é simples isso daqui. Aí agora você pode falar assim, mas tu tá mostrando uma foto, Ribeiro. Pô, o mercado não tá aberto, né? O mercado é dinâmico. Então, hoje a gente vai ver alguns vídeos como que isso funciona. Mas antes de entrar nos vídeos, deixa eu passar mais alguns detalhes aqui. Veja, se esse participante aqui da Orama vende realmente nesse 8, ele vai ter que entrar no 7, ele vai entrar aqui no final da fila. Bem possivelmente ele já é algum desses dois aqui, né? Ele já está lá bem posicionado e está bem posicionado no 7 também, né? Se continuarem vendendo no 7 aqui, pode ser que chegue no lote dele e antes mesmo do 7 virar, ele já consiga fazer ali o 8 com 7 e ganhar R$ 100. Então perceba como esse trade é tranquilo, olha só. Você está lá olhando a fila, o que está acontecendo com a fila, tentando ficar bem posicionado na fila, certo? E se por acaso você ficou bem posicionado, foi executado, né? Está vendido lá ou está comprado, e o mercado for contra a sua posição, por exemplo, está comprado, tu quer que o mercado suba para você fazer com o preço de cima. Se o mercado começar a cair, você vende naquele próprio preço e o que acontece? Você zera a posição antes daquele preço virar. É bem simples e bem seguro essa forma de operar, né? Bem tranquilo mesmo. Mas tem um detalhe: muita gente opera ele. Então, se você está disputando um local na fila e tem muita gente querendo fazer a mesma coisa, disputando a mesma coisa, vai ficar um pouco mais difícil, né? Mas, ainda assim, é possível você utilizar só esse conhecimento que eu vou passar para você aqui, que eu estou passando para você, e tirar um dinheirinho do mercado. Olha como é que é simples essa estratégia. Se você está olhando essa imagem aqui, pode ser que você esteja pensando, nossa, tem uma oportunidade aí. Tem uma oportunidade de entrar bem posicionado nesse 6 aqui. Dá uma olhada. Só tem 54 quilos comprando ali. É pouco, né? Eu posso entrar ali, né? Se a média está 1.300.000 lá, então eu posso entrar ali e eu vou ficar bem posicionado. E pode ser que eu consiga comprar antes desse preço virar e fazer com 7. Bem, será? Aí que fica interessante aqui a lógica do trade de fila. Por quê? Porque será que não vale mais a pena você vender naquele 6, certo? E tentar fazer com preço de baixo, com 5. Aí, para isso acontecer, basta o mercado estar caindo. E é claro, né? O mercado parado aqui, isso aqui é uma foto, é muito simples você analisar isso, né? Mas o mercado é dinâmico. E vamos ver com o mercado rolando como é que a gente faz isso. Dá uma olhada aqui. Eu quero mostrar para você o que está acontecendo nessa opção aqui, ó, PETRIG26. Você perceba que eu entrei para vender aqui, ó, bem posicionado na fila, tá vendo? Eu estou no 12 aqui, ó, bem posicionado. A gente vai enxergar ela. Mas olha só, além disso, eu estou bem posicionado aqui no 7 para vender, sou o primeiro. Estou bem posicionado no 3 aqui para vender, também sou o primeiro. Né? Na compra, aqui eu não estou muito bem, nem aqui, mas estou lá no mercado, certo? E se acontecer do pessoal entregar a grana, porque, por exemplo, olha só, o que eu estou dizendo para você que é entregar grana? Olha só, você vê que no 12 aqui tem 1.960.000 lotes, certo? E eu estou bem posicionado ali para vender. O 11 está quase saindo, tá vendo? Ele está com 24 quilinhos ali, ele está quase saindo. Inclusive, ele já saiu, porque tu vê que a Ideal comprou nesse 11, tá vendo? A Terra também comprou nesse 11, então esse 11 chegou já a virar vendedor. Se alguém comprar nesse 12, comprar ali os lotes que faltam para chegar ao meu lote, ó, tem 21,9 kg na minha frente. Se vier alguém ali comprar 50 quilos, por exemplo, eu vou estar vendido nesse 12, aí é só eu entrar nesse 11 aqui para comprar e eu vou conseguir fazer o 12 com 11, né? Nesse caso aqui, ganharia R$ 241, certo? Mas não é isso que eu quero mostrar para você.
É o seguinte, a gente falou daqueles 6 que tinha um lote pequenininho, né. Será que tá valendo a pena vender ou comprar nesse 11 aí? Entrar comprando aqui e ficar bem posicionado ou vender? Bem, aí é que tá. Eu vou dar um play aqui no mercado para você ver como que é a dinâmica do mercado de opções funcionando. Veja, eu vou dar um pause aqui, olha só. O 11 virou vendedor, viu como é que foi rápido? Mas o que está acontecendo? O papel, eu estou olhando o papel do lado de cá, né? O papel, ele está na abertura, próximo da abertura, né? Na verdade, aqui são 10 horas e 15 minutos, o mercado acabou de abrir. E, tá indefinido ainda, não dá para saber se vai cair ou se vai subir. Então eu entrei bem posicionado lá, certo? Aí a partir do momento que eu cliquei no botão aqui para vender, que eu enviei a minha ordem para o mercado, ela passou pela corretora, chegou na bolsa, eu vou modificar aqui, vou ficar com o dedo no botão para comprar. Dá uma olhada, vou dar um play aqui. Olha lá, botei o dedo no botão. Ah, que eu fiz? Eu trouxe o mouse aqui para baixo, ó. Por quê? Porque aqui é um local que a gente cancela a ordem. Se eu clicar aqui, agora, o que vai acontecer? Vai cancelar a ordem. Vou dar um play de novo para a gente ver o que aconteceu. Ó, o mercado foi aumentando, tá vendo? Tem mais gente entrando aqui. Opa, tô ficando bem posicionado na fila ali, né? Então, tá bom para mim isso daqui. O que acontece? Olha, o papel tá mais ou menos parado no mesmo lugar e eu tô olhando tudo isso, o que está acontecendo, tá? E o que rolou? Olha só, eu vendi 5 quilos ali, né? O mercado não subiu, né? 5 quilos, se eu continuar vendido aí e fizer com 10, dá R$ 50, tá? Mas eu já sou o primeiro da fila, tô começando a vender ali, né? E eu vendi esses 5 quilos porque a Clear começou a comprar. Olha lá. E é isso que eu falo que o mercado entrega dinheiro. Ainda tem gente na fila e a Clear está comprando no preço que ainda não é o momento de comprar, tá? Por quê? Se o mercado sobe aqui rapidinho, aí sim é o momento de comprar. Inclusive, eu vou comprar daqui a pouco. Ou seja, os parâmetros que estão acontecendo agora, que eu estou olhando agora, vão mudar e eu vou comprar. Quer ver? Olha lá, coloquei o dedo no botão de compra. Tá? Porque eu preciso ser rápido aqui. Se o mercado inverter, começar a subir, eu preciso passar, né, a bola que eu peguei ali, que eu fui atendido na fila, para o cara de trás. Opa, adiantei um pouquinho o mercado aqui para te mostrar uma coisa. Veja, agora eu já estou vendido aqui, ó, em 12,3 kg, tá? Porque a Terra comprou 5 quilos ali, a Genial comprou um pouquinho também, e já está quase virando aquele 11 e encheu um pouquinho mais aquele 11, mas olha o que aconteceu. Você lembra que o mercado de ações estava aqui embaixo, aqui estava no 22,44, eu acho, 22,45. Olha lá, já está no 22,48. Subiu, né? Tá subindo. Opa, espera aí. Tá ficando estranho isso daqui. Eu acho que está na hora de eu zerar essa posição. O que eu faço? Espero um pouquinho, fico com o dedo no botão. Olha lá, o lote, a fila acabando. Olha, zerei a posição antes de virar. Eu vou voltar um pouco o vídeo aqui para você ver isso acontecendo. Olha só, eu vendi aqui no 12, o mercado foi diminuindo, virou e beleza. Eu comprei, eu cliquei aqui para comprar antes do preço virar. Opa, dei um pause aqui para te mostrar o que aconteceu agora. Olha só, eu vendi aqui, ó, de novo naquele 11. E por quê? Lembra que estava lá no 48 com 49 o papel? Olha lá, agora já caiu um pouquinho, né? Então eu fui rápido no gatilho aqui e apertei o botão de venda. Beleza, vou dar um play para ver o que vai acontecer. Mercado vira, vendedor, né, enche de lote de novo. Agora já entrou um cara grande aqui, ó, da Terra, né, dando lote lá para se precisar zerar, se a gente desistir daquela compra. Eu estou olhando o papel aqui. Opa, o papel subiu, zerei a posição de novo. Deixa eu voltar novamente aqui para você ver. Ó, aqui eu já estou vendido, né? E olha isso. Zerei a posição, né? O meu lote aqui juntou com esse lote da Terra, parece 46,1 kg, mas 24,1 kg mais o lote do cara, né? E novamente aquela fila ali vira compradora. Opa, agora aconteceu uma coisa que com certeza eu vou clicar no botão aqui e vou vender, olha isso. Cliquei no botão, estou vendido, o preço não vira vendedor, veja que não virou vendedor, o papel está subindo, está no 22,49. Opa, tá estranho isso daqui, né? Por quê? Porque o papel não está querendo cair, tá esquisito, né? E eu vou mostrar para você outro parâmetro que a gente utiliza aqui
que é importantíssimo. Olha lá, entrei para comprar. E por que que eu só entrei para comprar agora? Eu entrei para comprar agora porque eu estou olhando o que está acontecendo na opção mais cara. E por que isso? Por causa da curva de precificação. O que acontece na opção mais cara, por causa da curva de precificação, acontece primeiro, antes de acontecer na opção mais barata. Então, a gente fica olhando a opção mais cara para tomar a decisão. Então, olha só, quer ver? Eu vou voltar ao mercado aqui para você entender. Veja só. Olha, no momento que eu agi, que eu vendi, a fila estava diminuindo, certo? E o 18 aqui eu não tinha nem comprador e nem vendedor do lado de cá, tá vendo? Tinha um spread ali, era 17 com 19, então estava duvidoso aquele 18, certo? E eu vendi aqui no 24. Então olha só como que eu vou atuar. Adiantei aqui um pouquinho para mostrar uma coisa para você. Veja agora que o 18 já é vendedor, né? Entrou um lote da hora, mas pequenininho, vendendo naquele 18 lá. Opa, entrou outros lotes naquele 18, mas olha o que aconteceu. Lembra que eu estava falando que o amarelo é robô? Opa, o robô comprou nesse 18 aí. Isso quer dizer alguma coisa, hein? Vamos lá. Opa, o 18 virou comprador com a Ideal entrando aqui. Tá vendo? Entrou com 15 quilos. Na mesma hora, o que eu faço? Pum, clico no botão aqui para comprar. Por quê? Se o robô entrou comprando ali, opa, o que está acontecendo com a curva de precificação? Está mostrando que está subindo, né? Entrei lá, o robô cancelou no 18. Opa, adiantei mais um pouquinho, olha o que aconteceu aqui agora. Lembra que a Ideal tinha entrado para comprar no 18, agora já entrou para vender no 18. Ideal é um robô que opera curva de precificação. E eu já era o primeiro da fila para zerar a minha posição no 11. Certo? Por que queria zerar? Porque já era comprador, né? E estava duvidoso ali. Embora o mercado subiu um pouquinho aqui, a curva de precificação está desvalorizando. Aí, o que aconteceu? Olha só, eu cancelo a minha ordem. Por quê? Por dois motivos. O robô bateu aqui, né? E o 18 virou vendedor. E a gente está utilizando essa correlação matemática no momento dessas operações aqui. Vamos ver como que vai acontecer. Vou dar um play para você ver. Veja que eu coloco o dedo no botão aqui, ó, para cancelar a minha ordem, cancela a ordem, mas no momento que eu cancelo a ordem, inclusive eu já cliquei aqui, já cancelei a ordem, mas a ordem está aparecendo aqui em cima, ou seja, é um atraso no profit isso daí, certo? Só que no momento que eu cancelei a ordem, o 18 virou comprador de novo, olha só. Então, isso daí, opa, eu acho que foi uma cancelada ali que não foi muito boa, hein? Vamos ver. O que aconteceu? Virou, o pessoal virou o 18 vendedor, entrou gente lá para fazer parte da fila, para ficar bem posicionado na fila, e o que eu fiz? Eu clico no botão de compra e zero a minha posição. Veja, eu zerei aqui, né, no 21.500 e logo depois um robô da UBS comprou naquele 11 também, né? E o que aconteceu aqui? O 18 continua comprador, né? Mas o papel subiu um pouquinho. Olha lá, ele passou, o 50 virou comprador e agora está 50 com 51, certo? Então, eu fui rápido aqui no gatilho, cliquei e consegui zerar a minha posição antes do momento desse mercado virar. Aqui eu já adiantei um pouco o mercado, tá? O 11 virou comprador, encheu lá, tem bastante gente comprando. Eu não entrei para comprar naquele 11 ali, tá vendo? O 19 do lado de cá já virou comprador, tá vendo? Tem um pouco de lote ali, né? Então o 11 agora não tem por que ele sair. Então eu estou aqui na esperança de vender no 12, certo? O mercado voltar um pouquinho e eu comprar no 11. Mas quero mostrar uma outra posição para vocês. Veja que eu estava comprado no 6 aqui. Estava comprado em 20 quilos no início do dia. E eu sou o primeiro do 7 para vender, né? Eu estava vendendo 50 quilos lá e continuei vendendo, né? E consegui fazer o 6 com 7 e colocar um dinheirinho no bolso. Bem, o que eu quero mostrar para vocês? Esse trade ele é muito simples, né? E a gente vai ver alguns parâmetros aqui que vai te ajudar a operar. Quando a gente ligar, na aula que vem, quando a gente ligar esse conhecimento de quantidade do que está acontecendo no mercado, com os parâmetros, com a curva de precificação e com a atuação do robô, você vai ver como que esse trade aqui, essa estratégia vai ficar muito mais fácil para você operar, certo? Você vai ficar muito mais assertivo. Dificilmente você vai ser pego num dia como esse daqui. Então vamos continuar vendo aqui o que aconteceu nesse dia.
Eu vou dar um play aqui e eu quero que você perceba o que vai acontecer nesse 12 aqui e nesse 7, tá? Vou dar um play aqui, olha só. Opa, eu vendi no 12, porque o robô da Credi comprou muito lote lá. Eu vendi no 7, porque UBS, Ideal e Credi compraram naquele 7, certo? E isso aconteceu de forma absolutamente rápida. Vou voltar um pouquinho aqui para você ver. Olha só, o 11 por enquanto está pequeno, agora cresceu, né? Deu 1 milhão. Opa, o 12 virou e o 7 virou. Olha como é que pode ser rápido também. O que aconteceu? Eu consegui zerar naquele 12. Veja que eu comprei no 12 quando ainda tinha venda lá no 12, mas foi assim, no momento, tá? Por quê? Quando eu comprei no 12, ó, 2 milésimos de segundo depois, o robô comprou o restinho de lote que tinha no 12, tá vendo? 64 quilos. Logo depois virou comprador, encheu de gente aqui. Veja, o que aconteceu? Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas, se você perceber o que rolou, como aconteceu nos dois ao mesmo tempo, nos dois preços, eu fui pego aqui nesse 7. Eu tô vendido no 7 e agora não tem mais ninguém na fila para eu zerar, tá vendo? Olha só o problema. É esse aí que a gente perde dinheiro, porque agora, se eu for zerar a posição, eu tenho que comprar no 8, né? Porque no 7, para eu comprar, eu vou entrar aqui no final da fila, certo? E como eu estava de olho nessa opção aqui, eu acabei sendo pego em outra opção, né? E a gente tem mecanismos hoje absolutamente aprimorados para isso não acontecer mais, tá? Mas eu quero mostrar para você aqui o motivo pelo qual esse 12 e esse 7 virou no mesmo instante. Olha só, eu voltei um pouquinho o vídeo aqui e quero te mostrar uma coisa, olha só. Note que aqui, nessa opção mais cara, tá 18,19. Olha, o papel tá 22,55 com 22,56. E eu vou dar um play para você perceber. Veja que o 11 aqui ainda tem 800 quilos comprando, né? O papel sobe um pouquinho mais e vai encher aquele 11 ali. Opa, olha o que aconteceu aqui. O 19 virou comprador, tá? E os robôs agrediram venda nesse 19, ok? E eu quero mostrar para você quem é que está comprando no 19. Olha só, é um participante da Ativa. Comprou 144 quilos, ou seja, comprou não. Ele está apregoando 144 quilos aqui. Mas ele comprou bem mais, né? Ele comprou um lote grande, né? Os robôs venderam para ele e ele ainda ficou apregoado lá para comprar mais, tá? No momento que esse 19 vira, olha o que acontece. O 11 enche. Opa, peraí. O que aconteceu? Nem deu tempo de dar pause. A Ativa, ela desistiu de comprar no 19 e comprou no 20. Comprou mais de 1 milhão de lotes no 20. Foi tão rápido aqui que nem dá para ver. Quer ver? Vou tentar voltar aqui para você ver. Olha só, no 20 tem 1 milhão 180 mil lotes vendendo. Vou dar um play aqui e olha só. Beleza, o 20 virou na mesma hora porque a Ativa comprou tudo no 20. E no mesmo instante, olha só, no mesmo milésimo de segundo, o robô vende vários lotes para Ativa, mas compra em duas outras opções. O que aconteceu aqui? O robô fez exatamente o que você viu na aula passada. Ele fez travas, certo? E o que amparou para ele fazer isso daqui? Foi a curva de precificação, ou seja, um participante grande entrou, né, distorcendo a curva. Pode ver que o papel está praticamente no mesmo lugar, não é o papel que está fazendo as opções subirem aqui. Né? É um participante grande que está atuando em uma opção mais cara. Isso está levando a curva de precificação para cima e o robô ele faz no mesmo milésimo de segundo a trava que ele precisa fazer. Beleza? Então eu vou dar um play aqui para mostrar para você. Olha só, o 12 vira, o 7 vira também, tá? E se você ver, o 7 enche aqui, e nesse dia eu perdi, eu tomei aqui o 7 com 8, tá? Eu fiz 20 quilos, se eu não me engano, 20 e poucos quilos do 6 com 7, né? E perdi 34 quilos aqui, ó, do 7 com 8. Então eu fiquei R$ 140 negativo nessas duas operações, tá? Mas olha só, já vou adiantar aqui o vídeo e mostrar para você que eu perdi aqui, ou seja, eu vendi no 7 e comprei no 8. Eu vendi barato e comprei caro, certo? Mas eu quero mostrar para você aqui uma coisa, dá uma olhada.
A Ativa, nesse dia, ela comprou 4 milhões nessa opção aqui, na PETRG 246, tá? Então, foi ela que causou uma movimentação rápida aqui no papel. E eu quero lembrar que a gente estava próximo do vencimento, tá? Tinha 2 semanas para o vencimento, então já tinha um delta mais alto essa opção e tudo aconteceu muito rápido. Mas isso pode acontecer, tá? E o que você tem que fazer se você for pego em um preço, tá? E ficar vendido lá e o preço de cima for sair? Você tem que comprar antes do preço de cima sair. Olha o que eu fiz. Eu comprei aqui no 8, olha, os 34,1 kg, perdi R$ 341 nessa operação, mas eu já tinha ganhado 200 e pouco aqui, né? Mas, enfim, você vê que eu tive que tomar no preço de cima. Eu não vou ficar esperando o papel voltar. Por quê? Porque a nossa avaliação do mercado, a nossa análise aqui é completamente objetiva, certo? Então, se está saindo o preço, você vai comprar e ponto final, beleza? E foi o que eu fiz. Zerei a posição, vamos ver o que pode acontecer. O 8 virou comprador e a partir de agora, se eu não tivesse zerado no 8, eu teria que zerar no 9. Beleza? Conseguiu observar como que o mercado funciona com a dinâmica, né, do mercado aberto ali. E eu quero mostrar uma coisa aqui para você, olha só. Antes de você pensar que eu peguei um dia atípico, um dia que foi tranquilo e tal, e assim mostrar para você um pedacinho daquele dia, olha só o que aconteceu nesse dia aqui. Isso daqui é o meu resultado do mês de julho de 2020. E se você perceber, esse vídeo que eu acabei de te mostrar é do dia 8 de julho, né? E nesse dia, foi dos dias que eu ganhei, foi o dia que eu menos ganhei em julho de 2020. E perceba, olha só, tudo bem, eu perdi em 2 dias aqui, né? Perdi aqui e perdi aqui. Mas se você ver, foi o dia que eu menos ganhei. Aliás, eu quero mostrar uma coisa aqui para você. Naquele vídeo que eu falo que eu mostro o meu resultado de 2020 inteiro, aqui você vai ver que foi o último dia que eu perdi no ano de 2020. Depois disso, eu entrei em um desafio de passar 100 dias consecutivos ganhando todos os dias e eu alcancei esse resultado. Você pode ver nesse vídeo que eu falo sobre o meu imposto, que a corretora errou no meu informe de rendimentos. Pode dar uma olhada lá que você vai ver esse vídeo e vai ver esses resultados aqui, vai ver que esse dia foi o último dia que eu perdi. Por que eu estou mostrando isso para você? Para você não achar que eu estou pegando um pedacinho, uma foto do mercado e mostrando só isso para você. Tá certo? Não, cara. O mercado é assim, ele funciona dessa forma e é assim que a gente consegue ganhar dinheiro. Beleza? Claro que essa é uma das estratégias do método ótimo. Agora, se você sabe como que funciona esse trade de fila, certo? Você já pode atuar no mercado, né, com calma, devagarzinho, mas já dá para tirar um dinheiro, tá certo? E olha, você nem aprendeu ainda a curva de precificação, como utilizar o conhecimento da curva de precificação nesse trade, nessa estratégia aqui, que faz ficar muito mais eficiente, porque você vai saber, mesmo que tiver uma quantidade grande lá, você vai saber o momento daquele preço virar. E são 6 parâmetros que a gente utiliza nessa estratégia de fila para você saber exatamente o momento de você atuar, de você apregoar, de você cancelar, de você agredir o mercado. Infelizmente, não vai dar tempo de a gente passar por esses 6 parâmetros, porque eu quero chegar na estratégia de travas, que é a estratégia realmente mais consistente do método ótimo, tá? A gente tem 6 estratégias no método ótimo. E olha só com esse conhecimento que você tem aqui, você já pode pegar e tentar operar o trade de vaguinha, certo? Na fila. O que é isso? Você vai procurar no book, olha só, vou mostrar para você aqui no mercado. Você vai procurar aqui no Superdom aonde tem um local que você consegue ficar bem posicionado. Por exemplo, eu vou te mostrar, olha só. Tá vendo esse set aqui, ó, da PETRG 236? Não tem ninguém vendendo lá, né? Então, se você entrasse aqui, você seria o primeiro da fila. Tudo bem, o mercado não pode não chegar lá e essa ordem nunca participar do jogo, né? Porque a tendência é tudo virar pole. Mas se participar, você é o primeiro da fila. E, às vezes, tem situações dessa que é na compra também, que não tem ninguém. E se você entrar lá, quando esse preço entrar no game, você vai ser o primeiro da fila.
Então você vai buscar ali uma vaga no mercado, uma vaguinha, para você ficar bem posicionado. E quando essa opção entrar no game, porque às vezes está longe realmente, mas ela pode começar a estar ali, né, no preço de virar, você pode ficar em primeiro, ser executado lá no preço que você está apregoando e fazer com o preço seguinte. Então, olha que tranquilidade esse tipo de operacional. Agora, tem uns detalhes aqui. A partir do momento que eu te dei esse conselho, eu tenho que falar sobre o gerenciamento de risco também. Presta atenção. Toma cuidado com ordens de venda no mercado, tá? Por quê? Porque se o mercado correr, as opções, principalmente estiver perto do vencimento, tem uma aceleração de gama muito grande. Então, realmente, pode sair do 7 ali e ir para R$ 1 de uma hora para outra, tá? E pode ser o suficiente para você quebrar, perder muito dinheiro, certo? Além disso, botou ordem no mercado, qualquer que seja, de compra ou de venda, não sai mais da tela, você vai ficar vigiando ela o tempo todo, ok? Não pode colocar ordem lá e ir para a praia e trabalhar, que isso vai fazer você perder dinheiro, tá certo? Além disso, como você está aprendendo, entendendo como que funciona, tem que fazer com um lote bem pequenininho, tá? No lote de 100zinha, por exemplo, representa R$ 1 por cada centavo que você ganha ou que você perde. Então, tem que ter um lote bem pequenininho, tá? Para você não se machucar e acabar criando um medo ali e depois ser difícil de atuar no mercado, tá certo? E a gente vai melhorar o teu entendimento sobre essa forma de operar aqui na próxima aula. Porque a gente ainda vai juntar o conhecimento da curva de precificação com esse trade de fila, com essas oportunidades de vaguinha no mercado. Vai te deixar bem mais preparado, né, para você operar mais tranquilamente. E você vai perceber na aula que vem que quantidade no book não quer dizer nada. Tá? Às vezes pode ter 1 milhão lá e aquele preço virar de uma hora para outra, tá? Então, somente a quantidade não é o suficiente para você tomar as suas decisões. Porque, lembra, o robô ele está olhando a curva de precificação. Então, se tiver qualquer distorção ali, vai vir um robô e vai limpar toda a fila, tá? Vou mostrar para você um robô que comprou 4 milhões em um nível de preço. Beleza, agora já dá para a gente ir para o resumo dessa aula. Veja, hoje a gente viu, né, mais um pouco sobre a atuação objetiva do robô. Você viu que ele utiliza a curva de precificação. Na próxima aula, a gente vai ver aqui que essas cores elas representam os 3 estágios de atuação do robô. E tudo vai fazer muito mais sentido para você. Beleza? Também vimos sobre o trade de fila, você viu como que essa forma de atuar é muito simples, muito tranquilo, você não precisa de um curso inteiro para explicar isso, é muito fácil realmente, ou seja, fácil não, peraí. É uma estratégia simples, não é nada fácil, tá? Por quê? Porque tem outras pessoas lá se esforçando para ficar bem posicionado na fila. Então, você está disputando com outras pessoas para ficar bem posicionado. Ou você é mais rápido, ou você tem mais coragem, enfim. Então, de fácil não tem nada, beleza? Mas é bem simples realmente. E você vai ver na próxima aula que a gente vai falar um pouco sobre os 3 estágios do robô. Não deu tempo para falar nessa aula, essa aula já ficou bem grande já, a gente ia falar sobre os 3 estágios do robô, tá? Mas a gente inicia a próxima aula já falando sobre isso. Tranquilo? Uau! Né? A quantidade de coisa que você aprendeu hoje. Só com esse conhecimento aí já dá para você ganhar um dinheirinho, tá? E, claro, não seja zoião, hein? Utilize um lote pequenininho para você não se machucar no mercado, beleza? Mas se você aprender mesmo, você já sabe mexer na plataforma, sabe configurar tudo do jeito que eu mostrei aqui, você já consegue montar isso, operar por uma corretora e já começa a fazer uma graninha. Bem, o que você achou dessa aula? Você não viu nada ainda, hein? Você vai ver muito mais na próxima aula. E olha, eu já estava pensando aqui, você é privilegiado por ter acesso a esse conteúdo. Esse conteúdo é de primeira qualidade. E você não encontra em lugar nenhum esse tipo de conhecimento, tá? Sobre curva de precificação e os 3 estágios de atuação do robô que a gente vai ver na próxima aula. Então você já sabe do nosso compromisso. A aula de amanhã. Não perca porque ela está incrível, está melhor do que a de hoje, hein? E você vai ficar impressionado com o que você vai aprender. Bem,
Há algo peculiar em uma transformação. É que quando ela começa, você não consegue mais deixar aquilo para trás. E uma vez entendido o que você está aprendendo aqui, meu amigo, nunca mais você vai ver o mercado de outra forma. Então, a gente se vê na próxima aula. Vou tentar recuperar a minha voz aqui para começar a gravar a próxima aula. Beleza? Então a gente se vê lá. Um abraço. Valeu.